Um dia eu vou ter uma voz bonita assim. Obrigado, irmão José, pelo louvor, pela mensagem. E nesse momento agora nós estaremos nos preparando para ouvirmos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. Nós estamos ali higienizando o microfone. E, irmão Eduardo, grande satisfação. Nós cedemos o púlpito para que o irmão possa usar do tempo necessário para... Pode pegar o microfone, fica à vontade, para trazer para nós, nesta noite, a palavra de Deus. Depois o irmão pode aí apresentar seus visitantes, fica à vontade. Obrigado. Graças e paz, igreja. Tem alguns convidados aqui, né? Já estou vendo aqui o Jefferson, que é seminarista, lá em Vassouras. Minha família também eu gostaria de apresentar para a amada igreja. Para você que está nos assistindo também, agradecer também ao pastor Eusébio pelo convite, né, de estar aqui hoje. Gostaria que minha esposa levantasse, né? Cadê ela? Meus pais também levantassem, meus filhos, Dudu, meu pai. Queria que apresentar minha irmã também, que está dando a honra para a gente hoje, de estar com meus sobrinhos. Pode levantar, Luan, Leal, para que a igreja possa estar conhecendo. Deixa eu ver quem mais de convidado. Tem alguns rostinhos. Pode levantar, Thales. Dudu. Irmãos, esses são meus filhos, meus pais, minha irmã, né? Aqui tem o Jefferson com a Rafael também. Obrigado pela presença de vocês estarem aqui conosco hoje, para que a gente possa falar um pouquinho desse tema, né? Sobre a graça. Gostaria de agradecer novamente o pastor Eusébio. Essa semana, vocês podem se sentar, por favor. Essa semana foi uma semana que a gente conversou muito, eu e o pastor Eusébio, né? Eu comentei com eles, falar sobre a graça de Cristo, um tema muito difícil de ser falado, porque falar da graça de Cristo, a gente precisa primeiramente entender e aprender sobre as outras graças que a gente vê e são pregadas hoje em dia. Então a gente precisa falar sobre a graça em vários aspectos. E eu costumo falar muito, né? Eu não sou muito sucinto. Então eu falei, pastor, como que eu vou enxugar em 45 minutos a pregação? Eu falei, você dá seu jeito aí. Então a gente conseguiu aí tentar falar de uma forma breve, bem sucinta a respeito da graça. Falar da graça, amados, a graça maravilhosa de Jesus, ela é maravilhosa. Mas a gente precisa entender, antes de entrar no tema, o que é a graça. Precisamos entender também a profundidade do pecado do ser humano, para que a gente entenda o quão valioso e grandioso é a graça do nosso Senhor Jesus. Para isso também a gente precisa entender sobre a graça barata, sobre a graça comum, a graça especial, e isso está extremamente ligado na área teológica, está ligado na área da soteriologia, né, na área da salvação do ser humano. Então gostaria de convidar os irmãos, para que vocês pudessem acessar ou abrir a Bíblia de vocês, no texto da carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nós estaremos lendo do versículo 8 e 9. Esse texto é o texto principal, está sendo projetado aí. Eu gostaria de pedir a ajuda dos irmãos para que nós estivéssemos fazendo a leitura bíblica, amém? Vamos lá? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de você, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém. Deus abençoe a leitura da sua mensagem. Amados, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isto não vem de vocês, isto é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Antes de entrar no tema dessa noite, gostaria também de fazer algumas considerações a respeito do nosso tema. Por que um estudo sobre o tema? Por que um estudo sobre o tema? Primeiramente, por conta dos 503 anos. O mês de outubro é o mês a qual nós reformados, né, ou de linha reformada, nós falamos sobre a reforma protestante, que aconteceu dia 31 de outubro de 1517, como os irmãos já sabem,
no castelo de Wittenberg, quando Lutero ali fixou as 95 teses. Segundo, por conta do tema, 5 solas contemporâneos que representam o movimento da reforma. O tema 5 solas não é algo antigo, é algo que surgiu por cerca do século XX. Ou seja, ninguém se sabe até então quem foi que colocou nessa ordem, né, que nem vocês estão vendo, essa ordem específica, ninguém sabe. Mas esses solas, eles são os pilares da fé reformada, e não só os pilares da fé reformada, mas os pilares da fé cristã. Então é muito importante que hoje em dia ainda nós venhamos falar sobre os lemas, os 5 solas. Terceiro, por causa da sua abrangência. Foi um movimento teológico com aplicações importantes sobre a sociedade, afetando o modo que vivemos. Lutero, quando ele começou a estudar, e Lutero era um professor de teologia, ele dava aula de teologia, quando ele olhou ali para a palavra de Deus, né, que era naquela época apenas em latim que era escrita, ele começou a ter discordâncias teológicas do que os bispos naquela época, ou com Roma, né, a Igreja Católica Romana, vinha ensinando. E quando ele colocou as 95 teses ali, pregada ali no castelo de Wittenberg, na porta, imagina ali, nunca tinha visto jamais tanta cópia daquelas 95 teses. Então, a Alemanha toda, praticamente ali, quando ele afixou aquilo ali, o povo teve conhecimento do que era a palavra de Deus, qual era a doutrina bíblica, o povo começou ali a copiar, e houve ali o surgimento, vamos dizer, da imprensa, né? Ali, né, por conta dessas 95 teses dele. Então, ganhou uma abrangência muito grande. E nós não podemos deixar de falar a respeito da questão teológica. Não tinha como Lutero, de forma alguma, ter o conhecimento para escrever as 95 teses se ele não tivesse um conhecimento bíblico. E a palavra teologia, na verdade, ela nos chama a atenção para algo muito negativo nas maioria das igrejas. Tanto é que hoje em dia nós vemos as pessoas dizerem: a pessoa que faz teologia é uma pessoa fria, a pessoa que é teólogo é uma pessoa que não tem o Espírito Santo de Deus. Não, não é uma verdade. Tanto é que Martinho Lutero, ele só conseguiu, e claro que ele foi levantado por Deus, descobrir o que estava sendo pregado e ensinando naquela época, por conta do seu estudo, por conta do seu conhecimento. E hoje todos nós, a palavra tel, são duas palavras que quer dizer Deus, teos, logia, ou seja, estudo de Deus, é aquilo que o profeta já tinha falado para nós: o povo padece falta de conhecimento. Então, teologia, todo crente, todo servo de Deus deveria estudar. Mesmo que não seja um curso teológico, mas a leitura bíblica, ela deve ser feita, nós temos que ter devocionais, estudarmos a palavra de Deus, para que nós possamos estar alicerçados e para que a gente possa entender o quanto existe de teologias más dentro de nossas igrejas, dentro de todas as áreas, né, da igreja. Então, foi um movimento e uma abrangência muito grande, tanto é que hoje ela deixou legado. O que Lutero fez nos deixou legado. Não só Lutero, como Calvino, como Zwingli, tantos outros reformadores que vieram após, eles também deram continuidade. Por que então falar dos 5 solas assim hoje chamado? Por que falar dos 5 solas assim hoje chamado? Primeiro, porque eles são os pilares da fé reformada, ou seja, são o que sustenta a fé e o cristianismo. Segundo, porque esse movimento fez e faz toda a diferença contra Roma e os movimentos contrários ao verdadeiro cristianismo, ou seja, fez diferença no período ali onde o cristianismo estava surgindo, ou seja, a palavra de Deus, ele escrita ali, não tinha conhecimento, o povo não tinha conhecimento dessas escrituras, então fez diferença para o povo, vem fazendo diferença para nós no dia de hoje. Então, ela é um movimento que faz toda a diferença para a vida do cristão. Terceiro, porque esses 5 lemas são os fundamentos da pessoa de Cristo, da fé, da graça, da glória de Deus e de sua palavra, as Escrituras.
Por que Lutero se revoltou contra Roma? Muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe por que Lutero ele se revoltou contra Roma. Por causa dos abusos que Roma, a Igreja Católica Romana, e é inevitável que nós venhamos falar sobre a Igreja, isso não representa uma discriminação religiosa, não quer dizer que nós não concordamos com os irmãos, não, isso é história, isso está escrito, é comprovado na história, e nós temos que falar dessa profundidade. E ali Lutero ele se revoltou por duas questões, é claro que foram 95 teses, mas as duas principais foi a venda e o comércio de indulgências. Ou seja, Roma vendia o perdão, mas mediante pagamento. Roma livrava as almas do purgatório, ou seja, dos familiares até falecidos, até aqueles que nunca tiveram encontro com Deus, eles vendiam, através de indulgências, que poderia ser retirada a vida dessas pessoas do purgatório, né? Além disso, vai muitas outras questões, mas o principal aqui foi essa questão que fez Lutero enxergar e olhar e analisar. Por que Roma está pregando, ensinando, e ela não está vivendo o que a Escritura está dizendo? Então, esses 5 solas é uma resposta teológica contra Roma, que visava, na verdade, defender as Santas Escrituras. Por isso, Lutero se revoltou, né? E nós já falamos aqui, na semana retrasada, o pastor deu início no dia 4/10 sobre sola Escritura, somente Escritura, foi o primeiro tema. No segundo foi, no dia 11/10, solos Cristo, somente Cristo. Hoje nós estamos falando somente a graça, somente. Nenhum desses temas aqui, na verdade, Roma, ela acreditava na graça, ela acreditava na fé, acreditava em Cristo, acreditava nas Escrituras, só que ela retirava a palavra latim, que está escrito em latim, sola, porque a palavra sola quer dizer somente. E a gente vai ver aqui para frente o porquê que Roma tirou essa palavra. Ela considerava, ela acreditava em Deus, acreditava no Senhor Jesus, nas Escrituras, mas também não como autoridade única, né? Então nós já falamos disso, e a gente vai falar um pouquinho e dar uma pincelada no que já foi falado também anteriormente. Só a Escritura, somente as Escrituras, porque as Escrituras são suficientes e a única fonte de autoridade, apenas ela, mais ninguém. Roma, por acreditar numa revelação continuada, o que ela fazia? Ela acreditava que existia o apostolado contínuo, ou seja, então a pessoa ali, a autoridade máxima não estava nas Escrituras, mas estava numa pessoa, estava na pessoa do Papa. Então ele é autoridade até hoje, vamos se diz autoridade. Solos Cristo, somente Cristo, pois a igreja apresentava vários mediadores, como por exemplo Maria, os santos, Pedro e tantos outros. Maria, irmãos, é uma grande mulher de Deus. Ela deve ser muito respeitada, porque ela realmente foi uma serva do Senhor Jesus. Tanto ela como os apóstolos. Porém, ela não pode servir de mediadora, porque a palavra de Deus vai falar que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Então, sola Cristo, a defesa de apenas Cristo, de Lutero, foi referente a essas questões, que não existe nenhum ser humano que é mediador, ou seja, apenas Cristo Jesus é o mediador. É um sistema totalmente teológico, ou seja, é extremamente bíblico, né? Mas não estava a posse de todos, não estava a posse de todos os seres das pessoas naquela época, apenas Roma detinha. Sola gratia, somente a graça, sola fide, somente a fé, elas andam em conjunto aqui, mas hoje a gente vai estar abordando somente a graça. O pastor Jacó, semana que vem, vai estar abordando somente a fé. Por que ele defendeu essa questão? Pois a igreja colocava o homem como colaborador na salvação. Amados, nós acabamos de fazer a leitura bíblica que a salvação é graça imerecida, não tem mérito humano. Se não há mérito humano, não existe colaboração na salvação. E Roma aqui, ela fazia isso. Ela dizia que existia mediadores, existia colaboradores e você era responsável pela sua salvação. Uma coisa interessante, somente a graça, que isso, nós encontramos isso em muitas igrejas, em muitas religiões hoje ainda.
Não sei se os irmãos já ouviram falar da teologia universalista, teologia aberta, por exemplo. O que é isso? A teologia arminiana, por exemplo, colocar a salvação na responsabilidade do ser humano. Ou seja, quando o ser humano chega na igreja, veio convidado, é um apelo que é realizado no final do culto, então o irmão levanta a mão, eu aceito Jesus. Esse ato de apenas aceitar Jesus não significa que houve uma conversão. Não significa que houve uma conversão, porque nós veremos que salvação é dom, foi dado por Deus, não é pelas obras, não é por mérito. Então, Lutero vai falar sobre essa questão e nós vamos falar um pouquinho mais profundo, um pouquinho aqui para frente. Só lhe deu glória, somente glória a Deus, as autoridades eclesiásticas não podiam ter glória que foi lhe atribuída. Então, Lutero também batia nessa questão porque a autoridade eclesiástica nenhuma possui autoridade em si própria. Nem mesmo os pastores, nem mesmo os líderes, não existe autoridade sobre o homem. A autoridade que existe sobre o homem é aquela qual Deus assim delega para que o homem exerça a função. Mas não existe autoridade no homem e nem existe glória no homem. Então Lutero bateu nessa questão. Então a glória só deve ser dada apenas a Deus, não a nenhum ser humano. E a gente já sabe de quem Lutero está se referindo também aqui. O que significa sola gratia? Significa que a salvação é somente pela graça. E isto significa que ela é uma obra realizada unicamente por Deus. Significa que o homem nasce morto em seus delitos e seus pecados e não pode obter salvação mediante as suas obras. Então, sola gratia significa que a salvação, ela é ato de Deus, é um presente que Deus dá aos seus eleitos, aos seus salvos, aos seus predestinados, aos servos dele, que ele escolheu antemão da criação do mundo. Então é isso aqui. O homem nasce morto em Adão. Após Adão, o homem é morto. E o homem, como ele é morto, ele não pode escolher coisas boas, nem pode escolher muito menos por Deus. Então isso significa, e por esse motivo, Deus, o ser humano jamais, por ser morto espiritualmente, ele pode escolher coisas boas. Estaremos fazendo a leitura bíblica, amados. Eu gostaria que vocês continuassem com a Bíblia aberta. Eu gostaria muito de fazer aqui a exposição bíblica do texto inteiro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, mas nós não temos tempo. Então, ao invés de fazer aqui hoje a exposição bíblica, eu tirei alguns textos, tá? Do texto bíblico, eu gostaria que os irmãos estivessem acompanhando juntamente para que os irmãos possam entender. Eu estou utilizando aqui a nova versão internacional, a tradução da Bíblia que eu estou utilizando, ok? Então vamos lá, eu vou estar lendo do capítulo 1 ao capítulo 10. E assim diz a palavra de Deus, versículo 1: Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, segundo os nossos desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor, com que nos amou, Deus-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar às eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8 e versículo 9 é a chave da nossa pregação de hoje. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. Versículo 9, não por obras, para que ninguém se glorie. Versículo 10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, quando
você vai ver o versículo 9 falando não por obras para que ninguém se glorie, parece que aqui há um problema, uma problemática do versículo 9 com o versículo 10, porque ele vai falar que nós fomos criados por ele para as boas obras, e ele previu isso, e era para que nós praticássemos. Isso na teologia tem um nome, a gente chama isso de antinômio, parece uma contradição, mas não é. Aqui nós temos que entender o seguinte: não é as nossas obras, não é aquilo que nós fazemos que nós somos salvos. Não é uma troca, nós não barganhamos com Deus. Ou seja, quando ele vai falar no versículo 10 sobre as obras, ele está falando que ele antemão viu. E qual a diferença desse texto 9 para o 10? Ele está falando que não somos salvos pela obra, mas quem é salvo em Cristo Jesus produz boas obras. Entenderam a diferença? Então, ou seja, não há mérito, nós não escolhemos, nós não pedimos e nem aceitamos. Foi Cristo Jesus, na cruz do Calvário, através da sua morte, que nos proporcionou, ele levou todas as nossas iniquidades e deu como presente. A salvação, ela é presente, sem mérito, sem nada que você faça. Então, é presente de Deus, não por troca, não por barganha. Não adianta fazermos que vamos receber. Não vamos, é presente. E aí, no versículo 10, ele vai falar que a questão aqui é que o salvo, ele vai fazer e vai ter obras. Mas essas obras aqui, também não é aquela obra que o camarada vai fazer, dar uma cesta básica, por exemplo, e tira uma selfie. Não é essa a obra. A obra de um salvo não é para aparecer. A obra de um salvo, ela vai ficar entre a quem praticou e Deus. Ela não aparece. Né? Eu dou uma cesta básica, faço um trabalho, e eu vou lá, tiro, olha aqui, ó. Aí chego em casa todo feliz. Nossa, hoje eu estou tranquilo com Deus, hoje eu já fiz a minha parte. Não é isso. Se você for fazer dessa forma, a obra qual você está fazendo, ela é meritórica. Então, você estaria escolhendo e barganhando com Deus a sua salvação, e não é o que a Escritura vai dizer. No tempo de Lutero, amados, existiam dois problemas referentes à graça. O primeiro problema que Lutero encontrou e que nós também estamos encontrando na igreja, e quando eu estiver referindo à igreja, eu estou me referindo a todas, não estou referindo à Igreja Batista Central, estou referindo a todas as igrejas espalhadas nesse mundo. É claro que não estamos generalizando, mas a grande maioria você vai, através do texto que eu vou falar, você vai conseguir identificar se essa graça ela é barata ou a libertinagem da graça. Duro, né? São palavras difíceis, duras, mas nós precisamos entender a profundidade do pecado para que nós venhamos entender o que é a graça de Cristo. Nós precisamos entender o que é uma graça barata, falsificada e não tem graça essa graça, para que depois nós venhamos entender o que é a graça maravilhosa, redentiva que Cristo nos dá. Então a primeira ideia aqui é da doutrina da graça barata e a segunda é a libertinagem da graça. O que é graça barata? É quando a graça é pregada a partir de um entendimento contrário daquela estipulada pelas Escrituras. Ou seja, exemplo, quando a realidade do inferno ela é questionada. Epa, vamos falar de inferno? Todo mundo vai sair. Ninguém gosta de ouvir sobre o inferno. Ninguém gosta de falar de perdoar. Então a questão aqui da doutrina do inferno, quando ela é questionada, como fazia Roma, e como ela falava assim, você paga e eu tiro você lá do purgatório. Então, hoje a questão do inferno, quando ela não é ensinada e é uma doutrina qual ela deve ser falada, quando ela é questionada, ela é uma graça barata. Quando não há disciplina eclesiástica, é uma graça barata. Porque a graça verdadeira de Cristo, ela transforma o ser humano. E se não houver disciplina no mundo, em todos os aspectos, em todas as áreas, entra-se num colapso o mundo. Porque é disciplina. Então, essa questão de não haver disciplina eclesiástica, em todos os aspectos, ela é uma graça barata. Eu já ouvi alguns ditados assim: em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Eu acho engraçado quando eles falam isso na igreja, porque muitos casamentos estão acabando por falta dessa disciplina, e aqui a gente está falando de uma disciplina para a reconstrução do ser humano.
Nós não estamos falando de disciplina para lançar fora, excluir. Não, nós estamos falando de uma disciplina eclesiástica que é para chamar o irmão e falar: irmão, o que aconteceu? Vamos tratar? Vamos conversar? Então, essa disciplina, quando ela não é aplicada na igreja, é a graça barata, né? É a pregação do perdão sem arrependimento. Pregação do perdão sem arrependimento é uma graça barata. É a pregação sem a cruz de Cristo, sem negar a si próprio. Existe? Tem como seguir Jesus sem negar a si próprio? Então aqui está falando o seguinte: quando a pregação do Evangelho é só graça e tira-se a cruz de Cristo, é uma graça barata. É impossível um cristão seguir a Jesus sem negar suas próprias vontades, porque a vontade humana é decaída, é carnal. Nós só vamos buscar aquilo que dá prazer para nós, prazeres momentâneos, e elas contradizem a Escritura, porque nós devemos viver pelo Espírito de Deus. Então, quando essa pregação não tem esse esquisito, não tem a disciplina, quando algumas questões não são faladas, quando, por exemplo, não há necessidade do ensinamento da gente viver em santidade com Deus, isso é uma graça barata. Pregadores sérios e irmãos que amam o Deus a qual salvou, eles vão pregar essa realidade, mesmo que a igreja não queira ouvir, ou mesmo que as pessoas não queiram ouvir lá fora. O Evangelho, ele não é uma caixa de bombom, a qual você pode escolher os que você gosta e você joga fora aquilo que você não gosta. O Evangelho deve ser pregado de Gênesis a Apocalipse e não pode ser tirado nem sequer um texto. Então, todas as áreas na palavra de Deus, elas devem ser ensinadas, elas devem ser faladas, devem ser pregadas. Agora, uma das mais sérias, a qual eu vejo aqui hoje em dia, da graça barata, é a teologia da prosperidade. Essa aqui, meus irmãos, as falsas promessas, por exemplo, ela tem acabado com as igrejas. Ela tem destruído no seio da igreja. Porque embora Deus possa proporcionar uma vida com abundância aqui nessa terra, não é que as Escrituras dizem. Elas são bênçãos secundárias, elas não são primárias, porque as bênçãos primárias, elas são espirituais. São nas questões espirituais, mas nas questões materiais, só de se pregar dinheiro, venha porque você vai ter um novo emprego, seu salário vai aumentar. Já viram em algumas igrejas, às vezes bota lá: venha para cá que seus problemas serão resolvidos. O que Jesus disse a respeito disso? No mundo terão aflições. Tenham bom ânimo, eu venci, vocês também vão vencer. A vida cristã, ela é uma vida de aflições. Deus tem promessas para o seu povo? Tem. Não andeis ansiosos com o dia de amanhã, o que hás de comer, de beber, de vestir. São promessas espirituais e promessas de cuidado nessa vida. Então Deus tem essas promessas. Mas quando nós partimos para pregarmos apenas materiais, bênçãos materiais, é uma graça barata. E as promessas que não se cumprem? Tantas e tantas pessoas saem das suas igrejas porque recebeu uma profecia, uma revelação, ela não se cumpriu, a pessoa sai da igreja. Promessas que não vão se cumprir. E essa semana eu estava assistindo um vídeo sobre uma família que teve uma igreja que botou papel, não sei se vocês já assistiram esse vídeo, papéis do tamanho de uma cédula, encheu, acho que o Jefferson viu, encheu a carteira ali, né, e falou assim: ó, esse papel vai se transformar em nota de R$100, pode fazer a compra de vocês, que você vai chegar lá e dar essa nota em branco aí, esse papel, porque eles vão receber como se fosse dinheiro. E aí filmaram, chamaram o policial falou assim: olha, se esse papel branco não se transformar em nota de R$100 daqui 10 minutos, eu vou chamar a polícia. E filmando. E as pessoas cegamente confiando naquilo. Isso é impossível de acontecer, irmãos. São promessas vazias que não vão se cumprir, jamais. Então as pessoas são presas a essas questões. Graça que perdoa, mas não transforma, não é bíblica. Vejamos 1 João, capítulo 1, versículo 19. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, quando Deus nos perdoa, de fato,
de fato, ele nos purifica de toda justiça e depois a gente vai ver que ele nos justifica de algo que nós merecíamos como a ira e ele nos justifica. Ou seja, pregações que não trazem arrependimento, assim como Lutero enfrentou o problema na Reforma em relação a perdão de pecados, homens se dizendo que tinham autoridade para perdoar pecados, e não eram perdoados, porque não trazia arrependimento e nem tinha autoridade para perdoar. Porque só o nosso Deus ele tem poder para perdoar e justificar o ser humano. E o segundo problema, que Martinho Lutero e os reformadores na história também passaram, e que nós hoje também estamos vivendo, é a libertinagem da graça. A Reforma não disseminou um evangelho de libertinagem. A graça corrompida pela libertinagem. Lá em Judas, capítulo 1, no versículo 4, ele vai falar sobre isso. Olha, aqui o contexto da mensagem está se referindo aos falsos mestres, aos falsos pastores que haveriam no decorrer da história. E aí Judas vai dizer o seguinte: pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo como nosso único Senhor e soberano Deus. Libertinagem, o que significa? Quando a gente translitera essas passagens, essas palavras difíceis na Bíblia, que às vezes a gente nem conhece, a gente vai ver que o que ele estava falando de libertinagem desses homens, desses falsos que estavam no seio da igreja, ele vai dizer que o significado de libertinagem é pessoa indisciplinada, olha só, conforme falamos anteriormente, da graça barata, pessoas indisciplinadas, entregue a prazeres sexuais imorais. Aqui ele está falando sobre o quê? Relação sexual fora do casamento. Então, é uma graça libertinagem. Se você pode viver cultos ou disciplina, falta de disciplina na igreja, causa isso aqui também. A falta de disciplina na igreja, a falta de chamar e conversar, de ter apoio nessa área aqui, fazem com que nossos jovens tenham relações sexuais antes de se casar. É uma libertinagem, graça barata. Graça barata. Existe uma proporção, uma pesquisa que foi realizada no Brasil, diz que 25% dos pais cristãos permitem seus filhos fazerem sexo dentro das suas casas, com a permissão dos próprios pais cristãos. Graça barata, aprendeu a graça que não é a salvífica, não é a maravilhosa, vive na graça que é mais fácil de se viver, com essa tolerância, uma graça fácil, mas eles mal sabem que essa graça ela não justifica o pecador, não justifica. Irreverência ao culto a Deus e às doutrinas bíblicas, ou seja, não aceita isso, não aceita aquilo, também pode ser considerado uma graça libertina. É isso que os falsos profetas estavam ensinando, é isso que os falsos profetas estão fazendo hoje em dia. São igrejas que estão se pintando de preto, botando luzes, fumaça, para quê? Para atrair pessoas, atrair não convertidos, mas trazer pessoas para que tenha números dentro da igreja. E ali não há pregação do evangelho da cruz, não há negar a si mesmo, não há disciplina, não há nada. Há apenas um clube. Se transformou num clube, não numa igreja. Vocês podem estar se perguntando, então, por que precisamos falar disso, irmãos? Por que nós precisamos falar disso? Amados, nós precisamos falar disso porque muitos evangélicos, infelizmente, gostam de utilizar a palavra graça sem compreender a profundidade da graça. Para muitos, a graça ela é superficial. Por exemplo, posso fazer tudo o que eu quero, já sou salvo? Então tá bom, já sou salvo, quer saber, eu não vou perder minha salvação? Tá beleza, realmente não se perde salvação, ok, irmãos? Não se perde, porque não é mérito, não é por obras, não é nada que nós façamos, é presente que Deus nos deu. Então, não se perde, irmãos, salvação não se perde. Mas o irmão acha que por ele não perder a salvação, o irmão volta para beber, o irmão volta a se prostituir, o irmão vai viver a vida libertina dele, porque eu sou salvo, não preciso. Olha outra questão muito interessante aqui.
Já que sou salvo, não preciso mais da comunhão da igreja. Opa, os desigrejados. Não preciso mais da comunhão dos santos, não preciso mais ter comunhão na igreja, está tudo certo. Assistem os cultos online, é claro que, irmãos, nós temos irmãos, vocês que estão nos assistindo online, é claro que nós temos medidas de segurança, então não estou dizendo que vocês não estão aqui por isso, mas eu quero dizer que são pessoas que são desigrejadas. Pessoas desigrejadas são pessoas que não querem mais ter comunhão. São pessoas que se aborrecem simplesmente, saem da igreja e nunca mais botam o pé lá. Eu não quero mais saber de igreja. Não preciso mais da comunhão da igreja. Então, é a graça sem graça. Não preciso mais de santidade, é Deus que nos santifica, mas quem precisa buscar santificação somos nós. Para de orar, para de ler, para de estudar, para de ter comunhão, de conversar, como se o juízo de Deus não existisse. Então, fazem essas coisas como se o amanhã não existisse, como se não houvesse um juízo futuro, né? E você já deve ter ouvido assim, por exemplo, também, fulano morreu e passou dessa para melhor. Fulano morreu, está no braço de Deus, está nos braços do Pai. Fulano morreu e agora está descansando no braço do Pai. Irmãos, as pessoas vivem uma vida inteira sem Cristo e querem estar com Cristo no final dos dias, quando morrem. É impossível. Né? Então, Lutero encontrava essa situação também. Os reformadores, eles passaram por essa questão. Né? As pessoas vivem uma vida toda sem Deus e acham que estão seguras. É a graça barata. Cuidado, isso é uma graça barata. João 14,6 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha só, eu sou o caminho, quer dizer que não existe outro. Não existe outro, não existe Buda, não existe Maomé, não existe Kardec, existe Jesus Cristo. Apenas Ele é o caminho. Apenas Ele é a verdade, não existe outras verdades. O jovem costuma dizer o seguinte, né? Eu acho que Jesus, quando voltar, Ele vai voltar todo tatuadão, porque está escrito uma passagem lá, Apocalipse, que Ele vai vir com a tatuagem. Jovem costuma dizer, a gente tinha muito na IBD, na Escola Bíblica Dominical, os jovens fazendo isso, né? Perguntava nessas questões. Então, não, Ele é a única verdade. Não existe religião nenhuma que salva. Não existe. Existe a pessoa de Cristo Jesus, que morreu na cruz do Calvário para pagar pelo meu pecado, pagar pelo vosso pecado, e Ele nos redimir de todo mal. É Ele, é Jesus Cristo, e mais ninguém, nenhum outro. E Ele é a vida. Tão somente Ele é quem nos dá vida, e Ele dá vida com abundância. Vida com abundância. Levo a vida toda negando a Jesus, a sua graça, as suas misericórdias, e acho que estão seguro. Essa é a graça. Reforçando, só entendemos a graça maravilhosa quando entendemos a profundidade do pecado. Viu como que nós precisamos falar de coisas que mexem no coração da gente? Para que a gente depois venha entender o que realmente é a graça de Cristo? Se a gente não entender o quão nós estávamos perdidos, nós não temos como entender o quão grande é o amor de Cristo para nos resgatar. Efésios 2:1 ao 3 é o texto de Efésios a qual eu gostaria de falar com vocês um pouquinho. Vocês estavam mortos. Quem estava morto? Todo ser humano estava morto. Eu estava morto. Todos nós estávamos mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam a viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, todos nós, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo os desejos de nossos pensamentos como os outros. Éramos, por natureza, merecedores da ira
de Deus. Versículo 3, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Qual a condição que vocês estão vendo aqui? De morto. A condição aqui é de morto, incapacitado, sem escolha, morto espiritual. Essa é a condição de todos os seres humanos, não só daqueles que não vieram a ter Cristo, mas todos nós estávamos mortos, incapacitados, sem poder escolher. Então, por isso, nós não podemos escolher Cristo. O ser humano nenhum tem como escolher algo bom. Foi Ele que nos escolheu, porque estávamos mortos. Mas, o morto pode escolher alguma coisa? O homem não pode escolher Deus. E a palavra de Deus diz que é Ele que nos escolheu. João 15,16 vai falar assim: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o meu Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Ou seja, quem que deu? Quem que escolheu? A graça do Senhor Jesus, ela é presente. A graça do Senhor Jesus é um presente de um rei para um mendigo, e a única coisa que nós fazemos é estender as mãos para poder receber essa graça. Pela fé, mediante a fé. Essa é a verdadeira graça. Sem merecimento humano, porque ninguém merece, ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós, nenhum de nós mereceríamos essa graça. Somos dignos de realmente da ira de Deus sobre a nossa vida, mas Ele nos escolheu. Sem mérito humano, sem escolha, não fomos nós que escolhemos nosso Senhor. Ele, pela graça, pelo seu sangue, pela sua dor, pelo seu sofrimento, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário foi para nos justificar, nos amar e nos dar a oportunidade de sermos salvos e seguros na presença dEle. Outra passagem, João 6,37. Todo que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Olha, Deus aqui quem dá ao Filho, ou seja, Deus é quem escolheu antemão, predestinou, elegeu, e todo aquele que Deus elegeu vai ter um encontro com Jesus. Todos. E quando tiver um encontro com Jesus, jamais será lançado fora. Lá em Hebreus 3, no capítulo 7, no versículo 8, também vai dizer o seguinte: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais o vosso coração. Não endureceu o vosso coração. Ezequiel 36, acho que vai dizer, se eu não me engano, dai-me um coração de carne, troca meu coração de pedra pelo de carne. É isso que Jesus faz conosco. Ele troca o nosso coração. E Jesus também está falando com vocês hoje, está falando com você que está online, está falando com todos nós. Se hoje ouvires, e sabemos que o método a qual Deus escolheu, o gatilho para o salvo vir a Cristo, é a pregação do Evangelho. Então, se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. Não endureçais os vossos corações. É Deus quem escolhe. E qual o método? A pregação do Evangelho é o método. E através da fé, cremos e somos salvos. Existe um exemplo negativo disso, a respeito ou a despeito da graça da salvação. Mateus 13 vai falar a respeito dos fariseus. Olha o que ele diz: por isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não enxergam e escutando não ouvem, muito menos compreendem. Mesmo vendo e ouvindo Jesus, eram incapacitados, mortos espiritualmente. Irmãos, os fariseus viram Jesus ressuscitar Lázaro. Os fariseus viram Jesus curando, fazendo milagres, mas não acreditaram, não ouviram a pregação, não tinham como, porque eram mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente. E se a gente for aprofundar, nós vamos poder entender que existe só apenas dois lados. Os que vão ser e os que não vão ser. É um fato, e a palavra vai dizer isso. Que Deus é quem predestina, Deus é quem escolhe.
Deus é injusto? Romano 9? Não. Pode o barro questionar o seu oleiro? Jamais. Isso é uma doutrina que a gente não tem como falar agora, é muito extenso. Então Deus é quem elege. Salvação é Deus que proporciona. Salvação é presente sem seu mérito, sem as suas obras. Nada que viemos fazer, podemos ser salvos em Jesus Cristo. Qual o resultado dessa condição de morte espiritual? Versículo 2 vai falar. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Qual a condição? De escravidão, dominado por Satanás. Sabe, irmãos, todos que vivem sem Jesus vivem escravos. É isso que o texto está dizendo. Vivem escravos, dominados pelo príncipe do poder do ar, que é Satanás. Então, quem não tem Jesus, tem uma religião qualquer, mas não tem Jesus como único Senhor Salvador de sua vida, é escravo. Todos nós fomos escravos e libertos. Eu fui chamado para o trabalho aos 17 anos de idade, tenho 22 anos de conversão. Tem pessoas que são chamadas no berço, já nasce no lar cristão, são chamados no lar cristão, no berço. Tem pessoas que no leito de morte são chamados, é o exemplo de quem? Do ladrão na cruz. Não teve obras, olha o exemplo. Não teve obras. Ladrão, a crucificação era para os mais indignos, era para o tipo de pecado, e Jesus levou esse pecado da humanidade na cruz como malfeitor no nosso lugar. Injustiçado, mas é claro que Deus sabia, Ele deu a sua própria vida por nós. Mas ali aquele ladrão que estava no lado de Jesus, qual foi o gatilho? Foi o próprio verbo, a própria palavra de Deus. Cristo Jesus estava ao lado dele, ele creu, não teve obra, não deu o dízimo, não devolveu, não teve obra, não teve trabalho, não tirou selfie, mas foi salvo. Então ele foi chamado no último segundo de vida. É um grande mistério, né? É um grande mistério. Deus me chamou aos 17 anos. Quão bom seria, talvez, se Ele me chamasse antes. Né? Tem pessoas que hoje ainda endurecem o seu coração, estão perdendo a oportunidade de viver uma vida com abundância com Deus, uma vida próspera espiritualmente, de cuidados do Senhor Jesus ainda. Então, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçai o vosso coração. Creia, só existe uma verdade, Jesus Cristo. Então, toda pessoa que não tem Jesus vive escravo. E qual que é a pena? Nós vemos ainda no versículo 3. Ainda ele diz assim: éramos por natureza merecedores da ira. Essa é a pena do pecado. Ou seja, nossos pecados só não nos fazem mortos espirituais, mas merecedores da ira. Merecedores da ira. Você também pode estar se perguntando, que tem a ver a graça com o pecado? Ou seja, eu sou muito repetitivo para que as pessoas entendam. A graça verdadeira de Cristo só pode ser entendida pela profundidade sobre o pecado. Se nós não tivermos a noção do quanto nós somos pecaminosos, nenhum de nós somos santos, nem nós na presença de Cristo. Ele nos considera santos, porque Ele já justificou, mas nenhum de nós éramos merecedores da ira de Deus. Então essa graça só pode ser entendida com palavras duras, palavras que mexem com o nosso ego, palavras que nos ferem. Vocês acham que essas palavras não mexem comigo? Só minha esposa sabe, né? Como que fere meu coração. Mas é a verdade. Você pode também estar se perguntando, e a questão então do livre-arbítrio? Com certeza alguém estaria fazendo essa pergunta, porque os meus alunos fariam essa pergunta. E a questão então do livre-arbítrio de Deus, como que fica? Está ligada entre a soteriologia e a doutrina da graça. Não podemos deixar de comentar sobre ela. Temos ou não temos livre-arbítrio?
Quando Lutero escreveu A Escravidão da Vontade, olha o que ele diz no seu livro. Ele não negava que fazemos o que queremos, mas ele afirmava que não escolhemos a Deus por conta da natureza. Olha só, olha o que é livre-arbítrio, vamos entender um pouquinho. Vocês acham que Jesus está triste comigo porque eu escolhi esse paletó? Essa blusa? Irmão Rogério, você acha que Deus está insatisfeito porque você escolheu essa blusa, essa cor? A Maria, com esse vestido bonito. Você acha que Deus está lá no céu, triste, falando assim, Maria, eu não queria que você botasse vestido amarelo, eu queria que você colocasse o verde, o azul. Verde não, né? Verde não, azul. Azul mais bonito. Irmãos, Deus não fica triste conosco, Ele não está sentado no seu trono como se Ele estivesse jogando xadrez com a humanidade. Né? Alguns pensam que Deus está sentado como um bom velhinho de cabelo branco, jogando xadrez com a humanidade. E nós somos as peças no tabuleiro. Não é isso. Vou explicar o que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio é isso, as nossas escolhas. Eu escolhi comprar um celular da Motorola. Deus está chateado porque eu escolhi? Não, Deus queria que eu comprasse da LG. Deus não está, mas eu escolhi. Isso é livre-arbítrio. Mas olha só, a despeito da salvação, nós não temos livre-arbítrio. O ser humano não tem livre-arbítrio nas questões salvísticas. Por quê que ele não tem? Porque ele é caído, ele não pode escolher nada que é bom. Não pode escolher. Por sermos caídos, pecadores, tendenciosos e declinados pelo pecado, jamais podemos escolher o bem, ou seja, jamais podemos escolher Deus. Então, não temos livre-arbítrio na salvação, entenderam a diferença? Agora, uma questão. O livre-arbítrio, nossas escolhas nos trazem consequências. Então, se o camarada rouba e é pego, ele vai pagar, vai ter a sentença ali de tantos anos, porque é a consequência. O que em Gálatas vai dizer? Aquilo que o homem plantar ou semear, certamente vai colher, ou certamente colherá. Então, existem essas questões no livre-arbítrio. Mas não tem nada a ver relacionado, não é relacionado à sua salvação. Você não teve livre-arbítrio na salvação. Vocês não podem, nenhum de nós podemos escolher a Deus. Nós não temos livre-arbítrio na salvação, não temos. Nós somos livre-agentes, é diferente. Livre-arbítrio ou livre-agente de Deus? Então a gente tem que entender um pouquinho sobre o monergismo. Que significado dele? O significado de monergismo na teologia cristã é que o Espírito Santo sozinho pode atuar no ser humano e propiciar a conversão. O que Lutero e os reformadores ensinaram é que Deus faz tudo por Ele mesmo e para Ele tão somente. Então, quem convence do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. A função principal do Espírito Santo de Deus é trazer o homem à conversão. Então, ele atua. Ele atua sobre apenas os escolhidos ou ele apenas num contexto geral da humanidade? Nós vamos ver isso aqui agora pela frente. Então, uma vez entendido a gravidade do pecado, agora nós podemos falar do amor da graça, graça maravilhosa. Vejamos o poder da verdadeira graça, ainda com a Bíblia aberta, ou a graça maravilhosa. Lá no versículo 5 está dizendo, Deus deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Simples assim. Ele quis, Ele escolheu, Ele elegeu. Mesmo mortos, e todo ser humano nasce morto, Ele, assim, antemão, Ele já tinha nos escolhido para a salvação. O poder da graça nos dá vida. Estávamos mortos e agora estamos vivos. Agora, vivos, podemos ver e ouvir diferentemente do que os fariseus fizeram em Mateus 13:13. Vendo, não viam, porque vendo eles não veem e ouvindo eles não ouvem nem entendem. Agora, nós podemos ver e crer em Jesus Cristo. É isso que Ele fez. Versículo 10 ainda, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. As boas obras
Nós não somos salvos pelas obras, mas quem é salvo produz fruto, não é uma troca, é apenas neles que conseguimos realizar a sua bondade, é fruto apenas da graça salvífica de Jesus Cristo. Vocês podem então também estar se perguntando, e as pessoas que fazem bem e não conhecem Jesus Cristo? Como que funciona esse negócio? Porque existem pessoas que não creem em Jesus, inclusive muitos ateus. Como que fica essa situação? Então, nesse caso, a gente tem que entender um pouquinho da graça comum e da graça especial. O que é a graça comum? Ela é comum porque seus benefícios se estendem a todos os seres humanos sem distinção, independente daquilo que elas acreditam. Porém, ela não remove a culpa incorrida pelo pecado. Então, a graça comum está sobre tudo e todos. Então, um ateu pode ser saudável, pode ter saúde, pode ter prosperidade, pode ser aparentemente feliz, mas essa graça que está sobre ele não traz a remoção do seu pecado, da sua culpa. Isso é bíblico. Olha o que Mateus 5,45b diz: porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Olha só, olha o amor de Deus na humanidade, trabalhando em todos, até aqueles que não creem nele. Deus está trabalhando na vida daquela pessoa. E a palavra de Deus vai falar o seguinte, que a vontade de Deus é que todos venham conhecer a verdade, ou seja, a vontade de Deus é que todos sejam salvos. E é a vontade de Deus, é a minha vontade, de que todos venham ser salvos. Mas existem pessoas que endurecem. Tem pessoas que não querem ouvir. E aí vivem como os filhos da desobediência, não querem a graça. Irmãos, como pode? A vida do ser humano é uma coisa tão valiosa para Deus, que Jesus morreu por nós. Ele morreu para salvar o pecador, para tirar o pecador. Como pode ainda nós não escolhermos um presente tão valioso como o que Cristo fez por nós? Como pode a gente, às vezes, assistir aquele filme do Mel Gibson, por exemplo, que retrata como foi a dor de Jesus Cristo ali, e a gente, às vezes, até chora, mas a gente não creem. Não creem. E se você vê lá através da ciência, a ciência explica como foi a dor de Cristo na cruz, foi muito além do filme de Mel Gibson. Os ossos do nosso Senhor Jesus apareceram, ficaram expostos de tanto que ele apanhou naquela cruz. Ele foi tão humilhado, que a esponja que foi colocada na boca de Jesus, com vinagre, era utilizada nas latrinas, nos banheiros dos romanos, e eles se limpavam com aquilo ali, e colocaram para humilhar o nosso Deus, na cruz. Humilhação. Rejeitado, Isaías 53 vai falar. Levou sobre si nossas transgressões. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo de Deus, não endureçais os vossos corações. É Deus falando com vocês. A gente acha que salvação, que Jesus vai voltar. Colocamos data, dia, ano. Nos preocupamos assim, sou jovem, estou com 18 anos, vou ainda para a balada, vou brincar, vou aproveitar a minha vida, porque eu tenho tempo ainda, depois eu vou escolher Jesus. Mal sabe que hoje mesmo pode pedir a sua alma. E aí Jesus voltou para você hoje, não voltou para todos nós, e Ele voltará nas nuvens. Mas Ele pode voltar para nós hoje. E como está a nossa vida com Deus? Vivendo sob uma graça barata, barateada, sem graça, libertina, do jeito que a gente quer viver, carnalmente, ou a gente vai viver a graça especial a qual Jesus nos deu com muito sangue, com muito sofrimento. A graça especial, amados, diferente da graça comum que está sobre todos para a conversão, é a graça que se estende somente ao seu povo,
para a redenção. E essa graça remove a culpa do pecado pela justificação. Uma vez justificados, é inevitável termos boas obras, e ela não é uma troca pela salvação, e sim fruto da habitação do Espírito Santo nos crentes. O que é justificação? Justificação é aquilo que Jesus fez na cruz, quando ele morreu. É a mesma coisa que você pegar o pior ser humano da história, e aí você pensa num aí bem mal, está na cadeira elétrica lá, chega uma cartinha lá de um juiz e fala assim, ó, está pago. Não deve mais nada, solte. Isso é justificação. Todos nós merecíamos, pelos nossos pecados, a ira de Deus. Mas ele falou, está pago. Ele justificou. Ele chamou, elegeu, justificou. Pagou o preço em nosso lugar. Foi tão grande o pecado sobre a cruz, no Filho de Deus, que Jesus olha para o Pai e pergunta, fala, Senhor, por que me abandonastes? Jesus estava com o pecado do ser humano, da humanidade, não só de nós, mas até dos que vão ainda nascer, se assim ele não voltar. Ele já pagou, já justificou, já levou sobre si. Já levou sobre si o pecado da humanidade. Alguns exemplos da graça salvífica de Jesus, ou da graça especial: perdão dos pecados. Dos vossos pecados eu não me lembro mais. Ele vai dizer, quando nós confessamos nossos pecados, nos arrependemos. Ele nos adota como filhos, ou seja, adoção como filhos. Nós não tínhamos direito, era só para o judeu. E aí o véu se abre e a salvação foi dada a todos que nele creem. Só vai crer também em Jesus aquele que ele plantou fé no seu coração. O pastor Jacó vai falar sobre a fé semana que vem. Santificação, vida eterna. Vida eterna, irmãos, não é só lá, quando fecharmos os olhos. Jesus já está assentado, reinando no seu trono. E nós podemos experimentar dessa eternidade aqui com Cristo, das bênçãos a qual Ele nos prometeu. Vida eterna aqui na terra. Enquanto aquele que está perdido sob a escravidão do diabo, preso lá no mundo, está sob juízo já num tempo, como se fosse um inferno na terra. Hoje meu filho me perguntou, pai, o inferno é aqui na terra? Eu falei, não, meu filho, claro que não. O inferno é só uma condição aqui na terra para os que vivem sem Jesus. Porque quem vive sem Jesus já é escravo, já está entregue a próprio Satanás, já está no período de sofrimento. O crente, quando tem aflições, tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, falando com ele, filho, estou com você. E ele nos ajuda nos nossos momentos de aflições. Enquanto que não tem Jesus, faz o quê? Se mata, tira a própria vida. Não tem esperança. Não tem. Então a graça salvífica é aquela que o Espírito habita dentro de nós e Ele nos consola. Quando Jesus subiu, Ele falou, eu não deixarei vocês sós, eu deixarei o meu Espírito como consolador, e Ele é quem nos consola no momento de aflição. Resumidamente, o Evangelho da Graça justifica quem errou e condena o homem sem fé, mesmo que ele tenha boas obras. Caminhando já para o fim, amados, já encerrando, gostaria de deixar algumas aplicações para nós e algumas verdades da graça que não são ensinadas. E eu glorifico muito a vida do pastor, de Deus pela vida do pastor Eusébio. Nós somos amigos já há alguns anos e a gente é bem franco nas nossas conversas. E eu falei, olha, eu tenho andado em algumas igrejas, eu tenho visto um evangelho da graça corrompida na igreja. Um evangelho misturado com outras coisas. E eu louvo a Deus pela vida do irmão, porque o irmão é sincero e prega o evangelho. Doa quem doer. E o evangelho é assim.
Nós precisamos de João Batistas hoje que preguem: arrependeis, porque é vindo o grande dia, é vindo o Senhor. Nós temos que pregar. E eu falei isso, comentei isso com ele, uma vez que eu estava um prazer que ele me deu de me convidar para comer uma pizza, e a gente abrindo o jogo, e eu falei, e eu pensando no meu coração: Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Não para encher de orgulho o coração do irmão, mas louvado seja Deus pelo pastor que essa igreja tem. Um homem comprometido com a palavra de Deus, um homem carinhoso, amoroso. Existem dois tipos de pastores. Existe o pastor que prega e sai pela porta de trás, e só está os cultos ao domingo ou às quarta-feira pregando. Existem os pastores bíblicos, a qual o nosso irmão, que eu me referi, é aquele que liga quando não pode visitar, é aquele que manda uma mensagem, ele cuida. Pastor não é pregar, pastor é cuidar, é amar, é trazer para dentro, compartilhar do sofrimento. Isso é o pastor, isso é a figura do pastor. E eu louvo muito a Deus pela vida do nosso pastor Eusébio por isso. Um homem comprometido, e o tempo para nós está fechando. Nós seremos filtrados. O que tem acontecido de pandemia, de aflições, de pestes, acho que o pastor está dando aula sobre as 7 trombetas, né? Está dando aula sobre as 7 trombetas, estudo bíblico, né? Então, se você observar o que está acontecendo hoje, você vai ver que está ali. Está na visão do trono de Deus em Apocalipse. Nós estamos vivendo o fim do fim, vamos se dizer, porque o fim iniciou com a primeira vinda de Cristo. Quando ele ascendeu ao céu, o fim do fim se iniciou, ou seja, o final dos tempos se iniciou e as coisas estão se intensificando para encerrar. Nós temos visto aí, nas redes, nas televisões, as coisas se intensificando, e nós sabemos quem que vai aparecer já aí, né? Sabemos que o anticristo ele vai aparecer. O dinheiro está sendo escasso, está sendo retirado, uma moeda única está sendo colocada, e muita gente está despercebida disso. Jesus está voltando. Os sinais estão aí. Algumas verdades da graça que não são ensinadas. Graça é proporcional ao pecado. Romanos 5:20b diz: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Olha só. A graça não é uma desculpa para vivermos uma vida de pecado, conforme Pelágio, que era um outro monge que dava muito trabalho no período da Reforma. Outro, chamado de heresia de Pelágio, ou pelagiana, que vai ensinar o seguinte. Esse texto é um texto muito difícil de compreender, porque as pessoas acham que quanto mais você peca, então mais a graça de Cristo, ela está sobre você. É uma verdade e uma mentira ao mesmo tempo, vai depender do discernimento e da interpretação correta do texto. O que o texto está dizendo é o seguinte: não importa a condição e o pecado a qual a vida você está levando, não importa o tão fundo você esteja no poço, a graça de Cristo, ela tira você de lá. Ela tira você de lá, é isso que a Bíblia está falando. Não importa a condição nenhuma do ser humano, a graça, ela tem condições, Jesus tem condições de tirar você de qualquer lugar que você esteja. Quer um exemplo? Nosso irmão Paulo, apóstolo, perseguidor dos cristãos, viu Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, ser morto na sua frente e não fez nada. Mas quando ele foi encontrado pela graça do Senhor Jesus, foi um homem, o maior missionário que houve, foi o apóstolo Paulo. Ele escreveu cerca de 70% do Novo Testamento. Então Paulo é um exemplo disso. Não importa qual pecado ou qual condição você esteja, a graça ela é suficiente sobre a sua vida. Não que devíamos viver uma vida enraizada no pecado, não é desculpa para vivermos. Segundo, a fé reconhece a graciosidade da graça. Fé é entender que eu não tenho nada, tudo que eu recebo é do Senhor. Fé é como um presente que recebemos, nós só estendemos nossos braços
para receber. Então ela é graciosa. Fé é entender que não tenho nada. Nós não temos nada. Tudo que eu mereço, tudo que eu recebo, aliás, é do Senhor. Terceiro, graça não só acolhe, mas transforma. Não podemos fazer da graça uma graça barata. E a graça não só nos recebe, mas exige que sejamos transformados em imagem do seu Filho Jesus. Olha só. A graça exige que nós venhamos a parecer com Cristo. Ou seja, a graça verdadeira, ela transforma o ser humano. E ela exige. E tem uma oração a qual Deus ouve, é fazer essa oração aqui. Se você orar e pedir para Deus, faça de mim, ou faça em mim, como você fez no seu filho. Eu quero parecer com Jesus, Senhor, me dê, que eu possa parecer como Jesus. Jesus vai fazer. Deus vai fazer. E aí você vai ter capacitação do Espírito, vai ter as bênçãos do Espírito, mas também vai ter as aflições que Cristo passou. Vai ter sofrimento, vai passar por momentos difíceis. Sem transformação, não existe graça. O preço da vida, você pode comprar um livro, mas não o conhecimento. Você pode comprar posição, mas não respeito. Você pode comprar pessoas, mas não amigos. Você pode comprar um relógio, mas não o tempo. Você pode comprar uma casa, mas não um lar. Você pode comprar uma cama, mas não o sono. Você pode comprar remédios, mas não a sua saúde. Você pode comprar comida, mas não o apetite. Você pode comprar sangue, mas não a vida. Você pode comprar algumas coisas na sua vida, mas vida quem te dá é só Jesus, porque Ele pagou o preço. E para terminar, quem precisa da graça? Irmãos, só existe possa também alcançá-lo. Nós possamos identificar o que é graça verdadeira, o que é graça barateada, nós possamos entender quão grave é o pecado do ser humano e como nós dependemos dessa graça salvífica de Cristo, a qual só Ele pode nos proporcionar. Amém? Deus abençoe a todos, tá? Obrigado, nosso irmão Eduardo. Deus abençoe sua vida, sua família, os amigos que hoje estiveram aqui conosco. Muito obrigado pela presença de vocês. Tá bom? As nossas irmãs que estão lá atrás, obrigado também. Que Deus possa estar abençoando vocês. Também tem um visitante ali do lado, Daniel, né? Muito obrigado pela presença de vocês também. Que vocês tenham uma semana abençoada por Deus. Que o Espírito Santo possa continuar trabalhando na vida de cada um, suprindo suas necessidades. Muito obrigado a todos, uma boa semana. Vamos orar agradecendo a Deus neste momento para nós encerrarmos o nosso culto. A você de casa, muito obrigado também pela participação aqui conosco. Pai querido, nós te agradecemos, ó Pai querido, por tudo aquilo que ouvimos aqui nesta noite, seja através dos cânticos, através da leitura bíblica, através da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua maravilhosa graça, que um dia Tu outorgaste a cada um de nós, através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. Senhor Deus, que nos capacita cada vez mais para entendermos, Senhor Deus, a Tua vontade em nossas vidas, para que possamos, Senhor Deus, nos dedicar a fazer a Tua obra, para que possamos estar prontos para quando a volta de Jesus. Guarda-nos, Senhor Deus, agora na volta para os nossos lares. Abençoa a nossa semana, para que sejamos uma semana, Senhor Deus, na Tua presença.
Essa é a oração que nós te fazemos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. Muito obrigado, uma boa semana a todos, Deus os abençoe.